Então, pessoal, mais uma vez, boa tarde. Esse é o nosso encontro virtual síncrono da disciplina de História da Arte para História Realismo do curso de Licenciatura em Artes Visuais. Vou apresentar agora, compartilhar aqui. Está aparecendo para vocês os slides? Se alguém puder abrir o microfone e falar, eu agradeço, porque eu não consigo ver ninguém. Tá aparecendo sim, tá tudo ok. Tá aparecendo sim, Aretusa. Obrigada. Obrigada mesmo. Bom, gente, então vamos lá para as orientações. Então, pensando nas atividades que vocês vão ter que fazer, né, nesse semestre, a gente vai ter, né, dois fóruns, né, 2 interatividades e 2 atividades, além das questões online, né, e das provas, claro. Então, nesse primeiro fórum de abertura, vocês já devem ter percebido, né, óbvio, que essa primeira pergunta dos fóruns de abertura, ela é geral para todas as disciplinas. Então, o que o Claretiano pensou? Em abrir um fórum em que vocês pudessem refletir um pouco mais assim, sobre a disciplina que vocês estão cursando naquele semestre, sobre como aquele conteúdo, né, ele vai ser útil para vocês, como ele se encaixa dentro do curso que vocês estão fazendo, como ela vai ser útil para vocês, né, durante a prática docente de vocês, enfim. É por isso que eles pedem, né, para ler o Plano de Ensino Guia de Estudos, que é o PEG, a ementa, os objetivos, né, da disciplina, porque assim vocês já começam a ver a importância, né, daquele conteúdo no futuro de vocês, no futuro profissional de vocês, né? Então, é um fórum bem tranquilo, né, que vale meio ponto, e que vocês vão trazer essas informações, essas primeiras impressões em relação à disciplina, né? Vocês vão ver que ela vai ficar até dia 21 aberta, né? Porque é para contemplar também os alunos que fizeram a matrícula, né, tardiamente. Enfim, é aquilo. Responde a pergunta do fórum, o que vocês acharem de interessante, vocês podem colocar, né? Conversar com os colegas, enfim. Esse fórum de abertura é realmente para vocês refletirem, né, sobre a importância da disciplina e o conteúdo da disciplina. Bom, seguindo, a nossa primeira atividade, né, a primeira atividade de portfólio, ela vai aparecer no ciclo 2 de aprendizagem. Então, vocês já vão estar estudando, né, os estilos artísticos da Idade Média, né? Então, para essa atividade, né, a descrição é a seguinte: a Idade Média foi o período entre os séculos 5 e... Perdi aqui. 5 e 15, né, em que o mundo se viu dominado pela religião e a Igreja Católica. A arte e a arquitetura foram produzidas para catequizar e abrigar os fiéis. Os principais estilos artísticos produzidos na Idade Média foram a arte bizantina, a arte românica e a arte gótica. Então, a partir do século XV, o mundo ele vai entrar num período chamado Renascimento. O homem ele vai retomar a antiguidade clássica na arte e na filosofia, se colocando como centro de novos conhecimentos. Posto isso, analise as seguintes imagens, indicando o período histórico e o estilo ao qual elas pertencem. Escreva sobre o seu contexto histórico e sobre as principais características de cada estilo. Após o término da sua atividade, poste-a no portfólio. A pontuação também é até um ponto. Então, aqui a gente tem as 2 imagens, uma é Giotto, entrada de Cristo em Jerusalém, e a segunda imagem é do Rafael Sanzio, Escola de Atenas. Vocês vão ver que são imagens, né, que elas se diferem em relação à técnica, mas a primeira imagem ela já vai dar um indício, né, do que esperar, né, no Renascimento. Então, assim, a dica que eu dou é: Giotto não é renascentista ainda. Então,
né, vejam, né, estudem em qual estilo pertence o Giotto. Eu já estou dando essa dica porque muitos alunos procuram pesquisas na internet, então alguns sites trazem ele como renascentista. Então, já para evitar problema, eu já estou avisando. Né, o Giotto não é um artista renascentista ainda, certo? Então, prosseguindo. Atividade ciclo 3 de aprendizagem. Eu não sei se tem algum aluno tentando entrar, mas eu tento entrar, aceitar eles depois, porque senão eu não consigo, eu vou ter que parar o compartilhamento para poder conseguir deixar o aluno entrar, entendeu? Eu não sei fazer isso sem ter que interromper o compartilhamento. Não, se eu tô levantando a mão rapidinho, é porque a apresentação ela tá travada. Então eu não sei como que eu faço, gente. Peraí, vamos tentar. Deixa eu ver, vamos interromper. Eu não sei por que acontece isso. Eu realmente não sei. Bom, voltei. Vou tentar apresentar de alguma outra forma. Deixa eu ver, com uma guia. Não, isso não vai dar certo. Não, não é isso. Deixa eu ver, porque o tipo de apresentação que eu tenho aqui é tela inteira ou uma janela. Eu vou tentar colocar em tela inteira, tá bom? Aí a gente vê se dá certo. Vamos lá. Gente, vai dar certo. Agora eu acho que vai dar certo. Peraí. Tá aparecendo para vocês agora? Agora sim, agora tá se movimentando. Tá movimentando? Então tá bom. Então vamos lá. Menos mal. Deixa eu mostrar então de novo a imagem, né? Porque aí vocês conseguem ver. Então aqui a gente tem as duas imagens, né? Então a primeira imagem é a do Giotto e a segunda imagem é a do Rafael, né? Então é o que eu falei para vocês. Vocês vão perceber que são imagens que elas se diferem em relação à técnica, né? Então, tomem cuidado para falar sobre o estilo do Giotto, né? Porque é o que eu falei, alguns sites, eles colocam o Giotto como renascimento, e ele ainda não é renascentista. Então, fiquem atentos a isso, certinho? Mas aqui já dá para vocês perceberem, certo? Então, vamos lá, vamos para atividade do ciclo 3 de aprendizagem, né? Que é o que a gente estava discutindo um pouquinho antes, né? Eu já coloco, tipo, atividade / prática, né? E já vem também escrito no PED, porque se tiver, né? Se essa atividade, ela tiver que contar como prática, né? Projeto de prática, já fica... ela já vai servir para isso. Mas é a mesma atividade que serve tanto para a disciplina quanto para a prática. No nosso caso, como não tem prática, é a atividade da disciplina, a segunda atividade. Então, nessa atividade, a gente vai discutir sobre contextos do barroco e do rococó europeus. Então, gente, tomem cuidado para não trazer o barroco mineiro, nem o barroco brasileiro, porque esses vocês vão ter a disciplina que vocês vão realmente estudar sobre história da arte brasileira. Então, no nosso caso, a gente está trabalhando sobre barroco e rococó europeus, certo? Então, a primeira etapa, com base nos estudos realizados sobre os estilos barroco e rococó ocorridos na Europa, pesquisa as principais características desses estilos, o contexto histórico de cada um, uma obra e a biografia de pelo menos 2 artistas para cada período. Então, na segunda etapa, né, vocês vão fazer essa pesquisa e depois vocês vão elaborar um texto dissertativo destacando as principais características dos estilos barroco e rococó, o contexto histórico e social de cada um desses 2 estilos, as diferenças que esses estilos trazem, né? E pesquisar uma obra
de um artista, né, de cada artista, de cada estilo que vocês escolherem, uma obra, disponibilizar a imagem de cada artista escolhido, as legendas, a técnica utilizada, o local, o ano, né, ou seja, a referência, e as respectivas fontes, e os apontamentos das características encontradas em cada uma delas. Então, vocês vão fazer também uma análise dessa imagem. E a biografia dos artistas, né, uma pequena biografia dos artistas escolhidos. Certo? Para a confecção do texto, siga a seguinte estrutura: capa, o texto e as referências bibliográficas e sites pesquisados, né, óbvio. Terceira etapa, postagem do trabalho no portfólio e pontuação de 0 a 1 ponto, certo? Ciclo 4 de aprendizagem. Ler e estudar os conteúdos propostos e responder as questões online. Tranquilo. Vocês vão, assim, né, lembrando que todos os ciclos de aprendizagem vocês têm questões online para responder. Ciclo 4 é o único que vocês só vão responder questões online. Não vai ter nenhuma atividade, nenhuma interatividade para realizar. Ciclo 5 de aprendizagem é quando a gente fecha com o último fórum. Então, com base em seus estudos sobre realismo e o seu contexto histórico no fórum, discuta com seus colegas e tutor sobre as seguintes questões. 1. Como o contexto da Revolução Industrial afetou a produção artística do século XIX? E 2. O que o realismo representa dentro deste contexto histórico? A pontuação também é 1 ponto, certo? Bom, em relação à avaliação, né, para quem está chegando agora e para quem já conhece, né, a gente aqui no Claretiano nós temos 2 formas de avaliação, que é a avaliação formativa, que é formada pelas atividades, as interatividades, questões online, a avaliação de atividade presencial, que é a prova dissertativa, e essa avaliação formativa somada dá 10 pontos. A avaliação somativa, né, que é a segunda forma de avaliação, que é a prova específica, mais a prova ASE, soma-se as duas, 10 pontos. Soma-se as duas, né, avaliação formativa mais avaliação somativa, e a média para passar no semestre é 6 pontos. Como recuperação, né, nós temos 2 instrumentos, que é a prova substitutiva da específica e a prova complementar. Né? Então, enfim, a única dica que eu dou é não deixe chegar na prova complementar, porque ela vale 10 pontos, ela cai toda a matéria também, então é mais complicado, certo? Como orientações, né? Orientações para o semestre. Leiam sempre o cronograma e o PED para saber o que deve ser estudado em cada ciclo de aprendizagem e o período de entrega dos trabalhos. A entrega das atividades deverá ser sempre realizada dentro do prazo estipulado pelo cronograma. Então, vocês vão perceber que o portfólio ele só abre dentro daquele período do cronograma e ele vai fechar nesse período estabelecido. Bom, após o prazo do cronograma, a atividade valerá um pouco menos de nota, né? E a entrega deverá ser feita pela ferramenta Correio. Então, se vocês não conseguirem entregar, né, a atividade na época correta, entre em contato comigo que a gente vê um outro prazo, enfim. Mas, assim, tentem entrar em contato logo depois de fechar a atividade, não deixa para o final do semestre, porque aí, final do semestre já é outra história, certo? As interatividades deverão acontecer dentro do prazo destinado ao fórum. Então, as orientações são aquelas que eu até já falei um pouquinho com vocês. Ler atentamente a pergunta do fórum, responde a pergunta e depois interage com os colegas, né? Apresenta textos, sites, dicas de filme, dicas de vídeos no YouTube, tudo isso para enriquecer tanto a sua interatividade quanto, né, a discussão do fórum. Evitem, gente, colocar só assim, concordo com você, colega, sabe? Faz uma interação legal com o seu colega. Coloca, concordo por causa disso, disso. Olha, fulano, você levantou pontos que são interessantes por causa disso. Então, discordo completamente de você por causa disso, daquilo. Enfim, façam interações legais. Tentem entrar também em dias alternados, porque a discussão muda
muda, né? A discussão muda completamente, né? De um dia para o outro. Então, assim, tentem ser proativos dentro do fórum, porque isso é legal. Em relação à correção, o tutor ele tem 21 dias para correção e dar nota, né? Para correção e atribuir nota de atividades e interatividades. Mas a gente sempre entrega essas notas bem antes disso, certo? Depende da demanda também da gente, mas normalmente a gente entrega bem antes, certo? Não façam plágio de internet, né? Isso é ruim para a sua aprendizagem, prejudicando o entendimento da matéria. Então, gente, quanto mais autoral for a sua resposta, tanto no fórum quanto nas atividades que vocês vão entregar, melhor, né? Baseie-se no conteúdo, né, do caderno de referência de conteúdo que a gente tem, é um material muito legal. Vocês têm a biblioteca Pearson disponível para vocês têm uma outra biblioteca digital que chama Minha Biblioteca, que lá tem até o livro de História da Arte, do Gombrich. Então, assim, sabe, tentem fazer da forma mais autoral possível. Se vocês quiserem citar um site, citar um livro, não tem problema, mas façam isso de acordo com a BNT. Né? Faz a citação, coloca a referência, que é tudo bem, assim, tudo de bom. Tá? O problema da internet é que, normalmente, também, os alunos pegam sites que são os mesmos. Então, assim, eu já conheço os textos, assim, do Toda Matéria, do Brasil Escola, sabe? Então, eu já conheço bastante como é que funciona, como é que é o início do texto desses lugares. O Brain, esqueci o nome do outro site, que também sempre tem resposta desse site. Enfim, em relação às provas dissertativas, prova específica e prova ASE, vocês fizeram elas de forma online no semestre passado, né? E no ano passado também, quem tiver aqui há mais de um ano. Então, assim, a gente ainda está aguardando informações, porque como a gente já está voltando aos poucos, alguns polos já estão com aulas presenciais, por exemplo, o polo de Batatais, o polo de São Paulo, então a gente ainda está aguardando para ver se essas provas vão continuar na modalidade online. Eu acredito que sim, mas, né, assim que a gente tiver uma informação, eu vou colocar para vocês na ferramenta Correio. Qualquer outra mudança também de data de entrega de atividade, assim, prorrogação de prazo, prorrogação de prazo de período de questões online, tudo isso também eu vou colocar as informações na ferramenta Correio. Então, é importante que vocês acessem sempre, né, a SAV, acessem sempre a ferramenta Correio das disciplinas que vocês estão cursando, porque esse é o canal que o tutor tem, né, para entrar em contato com vocês de uma maneira mais fácil. Bom, para dúvidas, sempre a ferramenta Correio, né? Evitem colocar dúvidas assim, no portfólio, porque no portfólio custa a ver, porque como vai chegando por ordem de chegada, né, os alunos vão colocando os trabalhos e o sistema vai colocando em ordem de chegada para mim, então, às vezes, a sua dúvida é muito urgente e eu vou demorar a responder porque eu estou achando que a sua dúvida, na verdade, é uma atividade, né, que você entregou. Então, se tiver dúvida, manda para mim na ferramenta Correio, que é a primeira coisa que eu faço quando eu abro a SAV, é responder mensagem do Correio. Tem o meu e-mail institucional, né, que vocês também podem me contactar por lá. E como agora a gente voltou, né, os tutores voltaram o atendimento presencial no polo, então vocês conseguem me encontrar no telefone do polo de Uberlândia, certo? Lá nos meus horários de tutoria. Enfim, essas são as orientações, né? Desejo a vocês bom trabalho nesse semestre. Dúvidas é só entrar em contato, né? Enfim, é isso. Então, voltando aqui. Então é isso, gente. Vou interromper a gravação e aí a gente conversa mais um pouquinho, beleza?